Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra computativa. Hoje nós vamos falar sobre o fecho integral e, em particular, a gente vai falar de um conceito chamado domínio normal, que vai ter a ver com o fecho integral de um certo domínio. Mas antes de começar a apresentar esse novo conceito para vocês, eu gostaria de apresentar uma proposição que na verdade a gente já demonstrou esse resultado, só que a demonstração desse resultado está contida numa demonstração de outro resultado. E aí, só para a gente deixar registrado o resultado para quando a gente precisar usar, eu vou enunciar ele aqui e demonstrar ele rapidinho a título de registro. Então vamos supor que a gente tem uma extensão de anéis de A para B, a princípio sem nenhuma hipótese extra sobre essa extensão. E aí a gente vai supor que eu tenho uma quantidade finita de elementos que são integrais sobre A. Então eu tenho N elementos em B que são integrais sobre A. E aí, só para deixar registrado, a gente vai mostrar que essa extensão aqui, ó, de A para subálgebra gerada por esses caras, essa extensão aqui é uma extensão finita. Tá? Toda vez que a gente olha para uma extensão, toda vez que a gente olha para uma extensão induzida por elementos integrais sobre um subanel A, então essa extensão de A para esse anel, que é a álgebra gerada por B1 até Bn, é uma extensão finita. Tá? E aí a gente já meio que demonstrou isso, só que foi no meio de uma outra demonstração. A gente vai mostrar isso aqui por indução sobre N. A gente vai usar o teorema de caracterização dos elementos integrais. A demonstração é tranquila. Por exemplo, para n igual a 1, essa extensão aqui é finita porque o B1 é integral. Para n igual a 1, como o B1 é integral sobre A, a gente já viu naquele teorema. Acho que na primeira aula que nós falamos sobre extensões integrais, quando a gente caracterizou os elementos, né, um elemento integral sobre um subanel, a gente viu que isso aqui acontece se essa extensão aqui é finita, né? De A para B1. Isso aqui é finito. Então, para n igual a 1, o resultado é verdadeiro. Tudo bem? Então, para n igual a 1 foi. E aí, a gente supõe que n é maior que 1. A gente supõe que o n é maior que 1. E que o resultado é verdadeiro para n menos 1. Verdadeiro para n menos 1. Com isso, a gente tem o que? Os n menos 1 primeiros elementos aqui são integrais, né, sobre A. Então, como B1 até Bn menos 1 são integrais sobre A, então essa extensão aqui é finita por hipótese de indução, aqui por hipótese de indução. Por hipótese de indução, essa extensão aqui é finita. De B1 até Bn menos 1, isso aqui é finita. E agora a gente olha para o Bn, ó, como o Bn é integral sobre o A, como o Bn é integral sobre A, e o A está contido na álgebra gerada pelos primeiros n menos 1 elementos, então, claro, né, que esse Bn também vai ser integral sobre esse anel aqui, porque se eu tenho uma equação polinomial mônica com coeficientes em A que anula Bn, esses coeficientes vão estar aqui também. Tá? Então, por definição, o Bn também vai ser integral sobre essa álgebra gerada por n menos 1 elementos. Sobre essa álgebra gerada por B1 até Bn menos 1. E aí, com isso, usando o resultado, o teorema de caracterização de elementos integrais, isso quer dizer que essa extensão aqui é finita. B1 até Bn menos 1 para a álgebra sobre esse anel gerada por Bn,
que por sua vez é precisamente isso daqui, ó, de B1 até Bn, essa extensão aqui é finita. Tá? Então a gente tem que essa extensão aqui é finita, essa extensão é finita, e daqui para cá é finita. Então, pela transitividade da noção de finitude de extensões de anéis, de A para a álgebra gerada por n elementos também vai ser finito. Tá? Então, só para finalizar a demonstração, a gente já sabe que a finitude entre extensões finitas de anéis é transitiva, então, para concluir, então, essa extensão aqui é finita. Tá bom? Que aqui eu tenho A dentro desse daqui, B1 até Bn menos 1, e esse está aqui dentro do A, B1 até Bn, essa extensão aqui é finita e essa extensão aqui é finita, então essa daqui também é finita, tá? Nós já vimos esse resultado, então fechou essa demonstração. A gente já tinha esse resultado, só que ele acabou sendo formulado no meio de uma demonstração, então ele não chegou a ser enunciado separadamente. Então, só para deixar ele registrado mesmo, com demonstração e tudo, a gente está fazendo tudo de novo aqui, para esse caso, está registrado então que se eu pego uma quantidade finita de elementos integrais sobre um anel A, a álgebra, a extensão de A para a álgebra finitamente gerada por esses elementos sempre vai ser uma extensão finita. Tá? Foi no resultado que nós provamos que uma extensão é finita se somente se ela é integral e finitamente gerada como álgebra. Tá? Foi nesse resultado que a gente acabou provando ali no meio que isso daqui era verdadeiro, mas sem enunciar isso propriamente dito. Tá? Mas agora está registrado, está enunciado. Então agora a gente vai definir propriamente o que é o feixe integral. Né? Então eu vou pegar uma extensão de anéis quaisquer, sem nenhuma hipótese sobre ela por enquanto. E aí a gente vai definir o fecho integral de A em B, ou seja, do menor para o maior. Deixa eu dar uma destacadinha aqui, ó. Fecho integral de A em B é, por enquanto, o conjunto. Aí tem várias notações, tá? Tem muitos livros que usam um atil para isso, uma barra. Eu gosto dessa notação aqui, A barra B, da noção do fecho de A em B, né? Para deixar claro aonde que eu estou olhando esse fecho. E aí a gente vai olhar para todos os elementos que estão em B, tais que o B é integral sobre o A. É meio que uma noção é meio que uma generalização da noção do fecho algébrico de uma extensão de corpos. Tá? B é integral sobre A. E aí, o teorema de caracterização dos elementos integrais nos ajudam a mostrar a seguinte proposição. Dentro desse contexto aqui, ó, com essa notação, só para a gente não repetir aqui tudo de novo, isso daqui, ó, o fecho integral de A em B é um subanel de B, que contém A. Tá? Então, vamos começar por aquilo que é mais fácil primeiro. Primeira coisa, é claro, né, que isso é um subconjunto de B. Então, por definição, isso é um subconjunto de B. É claro também que o A, é fácil mostrar que o A está no fecho integral de A em B, porque olha só, se a gente pega um elemento qualquer em A, ó, eu posso considerar esse polinômio aqui, ó. Considere esse polinômio aqui, ó, se eu chamar ele de FA com x menos A, então é o polinômio do primeiro grau, que é mônico, menos A, isso aqui pertence ao anel de polinômio sobre o A, porque o Azinho está no Azão, tá? E é diferente de zero, porque ele tem grau 1, né? Que é diferente de zero. E aí, claramente, quando a gente aplica esse polinômio FA no A, isso é zero, certo? A menos A é zero. Então, isso aqui implica que o A... o A pertence a B, né? Porque o A está contido em B, e é integral sobre o A. Então, ele está aqui. Tá? Então, de fato, todo elemento de um anel é integral sobre si mesmo. Sobre esse anel, né? Não integral sobre o elemento. Mas o elemento do anel A é integral sobre o A, sempre. Isso é bem fácil, não tem nem muita novidade. Tá? Então, a gente sempre tem
no fim das contas, a gente sempre tem essa cadeia de inclusões aqui. Sempre vai ter isso. Tá? Aí o que a gente vai mostrar agora é que essa inclusão aqui, ó, a inclusão pode ser vista como um morfismo de anéis, né? Ou seja, isso aqui é um subanel de B mesmo. Então tem que ter a unidade, tem que ter o zero, tem que ser fechado para a soma e diferença e fechado para o produto. Tá? Então agora a gente vai mostrar que ele é um subanel. Então agora vamos mostrar que isso aqui é um subanel de B. Então a primeira coisa que a gente tem, de cara, a gente já tem isso aqui. Ó. O zero de B nesse caso é o zero de A, e isso daqui pertence ao fecho integral, porque pertence ao A, certo? A unidade é a mesma coisa, no nosso contexto aqui as unidades coincidem. Então isso já está aqui. Então o fecho já tem o zero e a unidade. Tá? Agora a gente basta mostrar, para acabar de mostrar que isso aí é um subanel, basta mostrar que ele é fechado para a diferença e fechado para o produto. Tá bom? Então agora eu vou pegar, seria o segundo passo aqui, a gente vai pegar dois elementos A e B. Acho que eu vou pegar B1 e B2 por razões psicológicas, né? Senão o A vai ficar parecendo que já está no anel A. Né? Então vou pegar dois elementos aqui no fecho integral de A e B. Meu objetivo é mostrar que B1 menos B2 é integral sobre B, e é integral sobre o A, desculpa, e que B1 vezes B2 é integral sobre A. E aí quando a gente falou daquele teorema que caracteriza quando que um elemento é integral sobre um anel A, a gente falou, lá naquele resultado eu falei para vocês que ia ser muito útil usá-lo nesse contexto, porque eu sei que B1 cumpre uma equação, satisfaz uma equação polinomial mônica com coeficientes em A. E B2 também. Só que é difícil você olhar explicitamente, olhar para essas duas equações polinomiais e montar uma adequada para a diferença na tora, sabe? Isso é um pouco complicado. A gente vai provar esse resultado de maneira indireta, porque a gente já viu que para eu mostrar que um elemento aqui é integral sobre o A, a gente viu que bastava a gente encontrar aqui um C contido em B, que está contido em A, tal que essa extensão aqui é finita, e o C pertence a C. Para eu mostrar que o C, que eu estou usando C para não confundir com B, mas poderia, né, ser B aqui também. Para eu mostrar que o B é integral sobre o A, basta eu encontrar um subanel de B que contém A, certo? Que seja uma extensão finita de A e que contenha esse elemento. É isso que a gente vai fazer. Tá? E aí a gente vai usar a proposição anterior. Porque esse C aqui vai ser quem? Ó? A gente já sabe, deixa eu só apagar isso aqui e deixar isso aqui à nossa vista. A gente quer encontrar então um C que esteja entre A e B, de modo que essa extensão seja finita e que o B1 menos B2 pertença a C e o B1 vezes B2 pertença a C também. A princípio eu não precisava do mesmo, né, cara? Eu só precisava de um para cada um, mas a gente vai ver que vai ter um só que já resolve o problema dos dois aqui ao mesmo tempo. Porque olha só, como B1 e B2 estão no fecho integral de A em B, então eles são elementos de B integrais sobre A. Então, assim, aí vai ficar muito fácil. B1 e B2 são integrais sobre A, e, pela proposição anterior, se esses dois caras são integrais sobre A, então essa extensão aqui é finita. Pela proposição anterior, essa extensão aqui, ó, de A para a álgebra gerada por B1 e B2, dentro de B, é uma extensão finita. E aí acabou. É só você tomar agora o C dessa forma, porque é claro que B1 menos B2 pertencem a essa álgebra, e B1 vezes B2 também pertence, né? Isso aqui é um anel, é uma álgebra, é um anel. Então, se B1 e B2 estão aqui, então a diferença entre eles está aqui e o produto também. Tá? Então, isso aqui é uma extensão finita, onde com a B1 menos B2 e B1 vezes B2 pertencentes a essa subálgebra gerada por B1 e B2. Tá? Então, acabou. Por conta desse resultado, foi talvez o primeiro resultado na aula de extensões integrais, se eu não me engano,
isso mostra que esses dois elementos são integrais sobre o A. Então, logo, aqui pelo teorema, pela teorema de caracterização da integralidade, não sei se foi assim que a gente chamou, de caracterização da integralidade, segue que B1 menos B2 e B1 vezes B2 são integrais sobre A. Tá? Então, dizer que eles são integrais sobre A é dizer que eles pertencem a esse conjunto. Então, dados os dois elementos quaisquer ali dentro, a diferença e o produto cai ali dentro. Então, é fechado pela diferença, é fechado pelo produto, e aí nós já vimos que isso é suficiente para mostrar que é fechado para a soma e, portanto, isso é um subanel. Tá? Então, o fecho integral tem essa excelente propriedade de que quando eu olho para uma extensão de anéis, os caras do anel maior, falando a grosso modo, que são integrais sobre o anel menor, formam um subanel intermediário entre esses dois anéis, tá? No meio dessa extensão de anéis. E aí agora a gente vai definir a noção de domínio normal, porque quando a gente tem um domínio, a gente já tem uma extensão de anéis canônica, que é eu olhar para o domínio dentro do seu corpo de frações. Tá bom? Então a gente vai definir, nós vamos dizer que a gente define primeiro o A barra, nesse caso, como sendo, sem colocar nada aqui embaixo. Se eu não colocar nada aqui embaixo, é porque eu já vou olhar para o fecho integral do domínio no seu corpo de frações. Tá? Então eu vou olhar para os elementos que estão no corpo de frações, sei lá, vamos chamar de U aqui, U pertencente ao corpo de frações de A, tais que U é integral sobre o domínio A. Tá? Então isso aqui é chamada normalização ou fecho integral de A, tá? Que é chamado fecho integral. Se a gente não fala onde é que é, né? Num domínio, a gente já está então assumindo que é o fecho integral no corpo de frações. É fecho integral ou normalização, nome clássico aí na literatura, ou normalização de A. Tá? Se a gente não fala nada é porque o fecho integral de A é o fecho integral de A no seu corpo de frações. Tá? Então, pelo que a gente já viu, assim, em particular, a gente já viu que o fecho integral de um domínio é um subanel do corpo de frações. É um subanel do corpo de frações que contém A. Tá? Então vale essa cadeia de inclusões aqui. Ó. Tá bom? E aí a gente vai dizer que um domínio é normal quando o fecho integral dele no corpo de frações for o próprio anel A. Tá? Ou seja, se você tiver uma fração que é integral sobre um anel A, é porque essa fração já tem que estar no domínio. Né? Então o denominador tem que ser um divisor do numerador. Tá? Então vamos dizemos que A é normal, dizemos que A é um domínio normal se o fecho integral de A é igual ao próprio A. Ou seja, se eu tiver um elemento no corpo de frações que é integral sobre A, esse elemento já tem que estar no anel A necessariamente. Tá bom? Então, no próximo resultado, a gente vai ver que os domínios de fatoração única são exemplos importantíssimos de domínios normais. Tá? Proposição: se A é um domínio de fatoração única, então A é um domínio normal. A é um domínio normal. Então, por exemplo, esse resultado já está dizendo, como um exemplo de domínio normal, antes de demonstrar o resultado, por exemplo, antes de demonstrar, o anel dos inteiros
Z é um domínio normal. Porque nós já vimos que Z é um domínio de fatoração única. Tá? Então isso quer dizer que se tiver, quando você olha para essa extensão aqui, ó, de Z para Q, quando você olha para a extensão de Z para Q, o fecho integral de Z já é igual ao próprio Z. Tá? Ou seja, se você tiver uma fração, ou seja, um número racional, uma fração de inteiros, que é integral sobre Z, ou seja, se eu tenho uma fração A sobre B, que é anulado por um polinômio mônico com coeficientes inteiros, então isso aqui tem que implicar que o B divide A, né? Porque o A sobre B já vai ter que ser um número inteiro. Então isso quer dizer que o B tem que ser um divisor de A. Tá bom? Então se você tem um número racional que é raiz de algum polinômio com coeficientes inteiros e esse polinômio é mônico, então esse número racional necessariamente tem que ser um número inteiro. Tá? Isso vai ser uma consequência desse resultado mais geral que a gente vai provar aqui agora. Tá? Então vamos provar essa proposição. E claro, tudo isso que eu falei aqui para os inteiros vale para qualquer domínio de fatoração única. Os anéis de polinômios, por exemplo, sobre um corpo K e mesmo sobre o anel dos inteiros, já que ele é um domínio de fatoração única. Ou se você olhar para todos os anéis de polinômios dessa forma aqui, ó, AX1 até Xn, onde A é um domínio de fatoração única. Isso aqui também é um domínio de fatoração única pelo lema de Gauss, que a gente provou. Vou tentar deixar o card aqui para vocês, para quem não viu essa demonstração, para assistir as aulas de domínio de fatoração única, que é uma espécie de domínio muito importante no nosso contexto, que entra muito no ponto de vista numérico, né, da teoria de anéis. Então é bem importante ter os domínios de fatoração única na manga aí para trabalhar quando for preciso. Então vamos provar essa proposição. Não é muito complicado. Eu vou pegar então, nosso objetivo aqui é pegar um elemento no fecho integral desse domínio, certo? E mostrar que ele pertence ao A. Nosso objetivo aqui é mostrar que o U pertence ao A. Observe que para provar essa igualdade, você só tem que se preocupar com essa inclusão aqui, né? Porque como essa daqui já sempre ocorre, então eles são iguais se somente se essa inclusão aqui ocorre, porque essa daqui sempre ocorre, independente de qualquer coisa. Então, para mostrar que um domínio é normal, basta mostrar apenas essa inclusão, porque a outra você já sempre tem, independente de qualquer hipótese. Bom, e aí se ele está no fecho integral de A, ele é uma fração, né? Então, a primeira coisa que a gente tem é que podemos escrever o U como uma fração. E aqui vai entrar com muita força o fato desse domínio ser de fatoração única. Porque quando eu estou no domínio de fatoração única, se eu olho para uma fração de dois elementos, onde A e B estão no domínio de fatoração única, a gente já pode escolher uma fração em que numerador e denominador são primos entre si. Porque caso eles tenham algum divisor em comum, quando a gente fatorar o A e o B por fatores irredutíveis ou fatores primos, que dá no mesmo nesse caso, a gente pode eliminar os fatores em comum, e quando fizer todas as eliminações possíveis, né, que é a famosa simplificação da fração, você vai chegar na sua forma irredutível, né, a fração na sua forma irredutível, que é quando você tem uma fração de dois elementos, onde o máximo divisor comum entre eles é um invertível, é a unidade. Tá? Então a gente já pode escrever, eu vou colocar assim, como A é um domínio de fatoração única, então podemos escrever U na forma P sobre Q, onde P e Q são elementos nesse domínio, obviamente o Q é diferente de zero, e o P e Q são primos entre si. Ou seja, né, o máximo divisor comum entre esses dois caras é um invertível do anel, né, que eu já posso tomar como uma unidade se eu quiser. São primos entre si. Tá bom? Beleza. Agora a gente vai colocar alguma relação de integralidade, tá? Porque eu sei que o U está no fecho integral de A, então ele é raiz de algum polinômio mônico com coeficientes no anel A, do domínio A. Tá? Então, como U
está no fecho integral, então existem, digamos aqui, ó, A0 até AN-1 pertencentes ao anel A, tais que A0 mais A1U até AN-1 U elevado a N-1 mais U elevado a N, isso é zero. Zero do corpo de frações, né? Que é a mesma coisa que o zero do domínio A. Então a gente pode reescrever essa equação colocando as frações, né? Substituindo U por aquela fração ali. Então a gente vai ter A0 mais A1 P sobre Q mais AN-1 P elevado a N-1 sobre Q elevado a N-1 mais P elevado a N sobre Q elevado a N. Isso aqui sendo zero. Isso aqui é zero. E aí a gente observa que se a gente multiplicar por Q elevado a N em ambos os lados, a gente vai eliminar esses denominadores aqui, tá? Então, aqui multiplicando por Q elevado a N em ambos os lados, a gente vai obter o quê? A gente vai obter A0, Q elevado a N aqui, mais A1, P, Q elevado a N-1, até aqui AN-1, P elevado a N-1, Q, certo? Aí aqui eu vou ter o P elevado a N. Quando eu multiplico por Q elevado a N aqui, vai sobrar só o P elevado a N, né? Aí ele vai ficar isolado aqui, então eu já vou jogar ele para o outro lado. Então a gente vai ter isso daqui, ó, menos isso tudo é igual a P elevado a N, certo? Tá bom? Eu só deixei o P elevado a N aqui sozinho, depois de multiplicar por Q elevado a N em ambos os lados, e joguei o resto para o outro lado. Tá? E aí olha só o que acontece, ó. Se vocês observarem bem, nesse lado esquerdo da igualdade, no lado de cima, em todos os fatores aparece pelo menos um fator Q. Eu tenho Q aqui, depois vai ter o Q ao quadrado, então assim, em todas as parcelas aparece pelo menos um fator Q. Então isso implica que, bom, esse menos aqui não faz a menor diferença com relação à divisibilidade, né? Eu posso colocar esse menos em cada pedacinho aqui e no fim das contas Q é um divisor de cada parcela. Então, se Q é um divisor de cada parcela, Q divide essa soma toda e divide essa diferença então. Então divide P elevado a N. Tá? E aí, como Q e P são primos entre si, num domínio de fatoração única, como Q e P são primos entre si, então o Q tem que ser um divisor de P, que para nós já é o suficiente, né? Então aqui o Q tem que ser um divisor de P. E aí, na verdade, o que a gente vai concluir mesmo é que esse Q tem que ser invertível. Até mais do que a gente precisa, porque dentro do anel A, porque o Q divide P e o Q divide Q também. Então o Q é um divisor em comum de P e Q nesse caso. Então, como o máximo divisor comum entre eles é 1, então o Q tem que dividir 1 ou qualquer outro invertível. Mas se Q divide a unidade, é porque ele é invertível já. Tá? Então isso aqui, a gente já tem tudo que a gente precisa, porque o Q divide P, então essa fração aqui vai ser um elemento no domínio mesmo, mas também o Q vai ser um invertível no anel A, então isso aqui você pode colocar o Q a menos 1 aqui, isso vai ser um produto dentro do anel A, você escolhe o que você quer, tá? Mas aí, então, como o Q divide P, isso quer dizer então que essa fração aqui, isso aqui em A, né? Claro, né? O Q divide P em A, então essa fração aqui tem que pertencer ao A. E aí, fim da história, né? A gente pegou alguém no fecho integral e mostrou que ele necessariamente está no anel A. Tá? Então, todo domínio de fatoração única é um domínio normal. Beleza? Então, na proposição anterior, nós já vimos uma classe gigantesca de domínios normais, que são todos domínios de fatoração única. Tá? Nesse exemplo aqui, a gente vai ver um caso de um domínio que não é normal, que é esse anel aqui, ó. Vou considerar esse anel A, que é o quociente do anel de polinômios sobre os complexos sobre o ideal gerado por y² menos x ao cubo. Aí aqui, porque primeiro, isso aqui é um domínio, porque esse elemento aqui dentro, esse carinha aqui, ele é irredutível, ele é um elemento irredutível,
em CXY. E como esse cara aqui é um domínio de fatoração única pelo lema de Gauss, todo irredutível é primo, então o ideal gerado por ele é um ideal primo. Tá? Então, e como o anel de polinômios em duas indeterminadas sobre qualquer corpo, em particular por C, é um domínio de fatoração única, então o ideal gerado por esse polinômio é primo. Tá? Então isso aqui é um ideal primo. É um ideal primo de de CXY, desculpa, do anel de polinômios. E isso implica sim que o A é um domínio. Então, o A agora é o quociente de um anel por um ideal primo dele. Então isso aqui agora é um domínio. E aí nós vamos ver que esse domínio não é normal. Qual vai ser o elemento que a gente vai construir no corpo de frações desse domínio que não é integral sobre esse, que é integral sobre esse cara, mas que não pertence ao A? Esse elemento aqui, ó. Considere, só para título de notação, a barra aqui vai ser módulo esse ideal aqui, tá? Então para nós aqui f barra é igual a classe de f módulo esse ideal y ao quadrado mais x ao cubo. Isso para todo f em CXY. Então só para ficar mais fácil aqui, para a gente se referir aos elementos que estão nesse domínio. Então, vou considerar T como sendo essa fração aqui, a fração y sobre y barra sobre x barra que está no corpo de frações de A. Certo? X barra é diferente de 0 barra. Né? Observe que o x não é um múltiplo de y ao quadrado menos x ao cubo, dentro do anel de polinômio CXY. Então essa classe aqui é realmente diferente de 0. Mas olha só o que vai acontecer. Ó. Quando você pega esse cara, olha só o que acontece. Ó. Note que isso aqui, quando você pega t até ao quadrado aqui, isso é y barra ao quadrado sobre x barra ao quadrado, só que y barra ao quadrado é x barra ao cubo, né, dentro do quociente, né, o y isso aqui é zero, né, a barra disso aqui é zero, então y barra ao quadrado é x barra ao cubo, sobre x barra ao quadrado, isso aqui é x barra. Então isso quer dizer, olha só, que o polinômio menos x barra mais t ao quadrado, isso aqui é zero, 0 barra, né? Que é o zero desse anel, que é o zero do corpo de frações também. E, portanto, isso aqui está me dizendo que T, esse elemento do corpo de frações de A, é integral sobre o A, porque isso daqui pertence ao A. Esse coeficiente aqui pertence ao A, ao domínio A. E aqui eu tenho um polinômio mônico, certo? Então, isso aqui, essa relação de integralidade, esse polinômio aqui sendo zero, isso aqui implica que o T está no feixe integral de A. Tá? T é integral sobre o domínio A. Esse elemento está no corpo de frações. Só que a gente mostra rapidamente aqui, ó, que não tem a menor condições desse elemento aqui, ó, estar originalmente no domínio A. Suponha por absurdo, vamos supor por absurdo que esteja. Então suponha por absurdo que o T pertença ao A. Bom, lembrando aqui, é só porque eu acho que eu vou precisar apagar aqui, o T aqui pra gente vai ser o y barra sobre x barra, que eu acho que eu vou apagar essa parte aqui. Se isso aqui acontece, é porque então T é a classe de algum polinômio aqui, né? Então existe, assim, digamos um f pertencente a CXY, tal que o T é o f barra, né? T é f barra. É a classe de f módulo esse ideal. Então, isso aqui vai nos dizer que o y barra sobre x barra é igual a f barra. O que está nos dizendo, então, que y barra é igual a x vezes f barra. O que está nos dizendo, então, que y menos x vezes f pertence ao ideal gerado por y ao quadrado menos x ao cubo, certo? E aí, isso aqui implica a existência, então, de um g no anel de polinômios em duas indeterminadas, tal que y menos x vezes f é igual
G vezes y ao quadrado x ao cubo. Aí a gente vai conseguir chegar em alguma contradição aqui. Então, se a gente aplicar esse polinômio aqui em ambos os lados, se a gente aplicar em ambos os lados aqui, se a gente aplica na indeterminada, se a gente faz a indeterminada ser zero, ou seja, se nessa equação polinomial a gente considera x igual a zero e deixa a indeterminada y livre, a gente vai concluir que isso aqui tem que ser verdade. Então, y menos, aqui aplicando isso aqui em 0y, vamos dizer assim, aqui vai ser zero, não vai ter nada, né? Então, vai ser 0 vezes f de 0y, mas 0 vezes f de 0y é zero. E aqui do outro lado eu vou ter o polinômio g, 0y, que é um polinômio em y agora, vezes y ao quadrado. Tá? E aí isso está me dizendo que y é um múltiplo de y ao quadrado, dentro do anel de polinômios. Isso aqui agora é em c de y, né? Mas não pode acontecer, porque isso aqui tem grau 1 e isso aqui vai ter grau maior ou igual a 2. Tá? Não tem jeito de acontecer. Então isso é uma contradição. Isso aqui implica, por exemplo, que o 1, que é o grau de y, tem que ser maior ou igual a 2, porque é o grau disso, que eu não sei o que é, vezes o grau disso, que eu sei que é 2. Então isso aqui vai ter que ser maior ou igual a 2, o que é absurdo. Tá bom? Então esse y aqui, desculpa, esse t não pode pertencer ao domínio A. Tá? Então isso mostra que essa inclusão aqui, ó, T não pertence a A, o que implica que essa inclusão aqui é estrita. Tá? E aí, portanto, A não é um domínio normal. Não é um domínio normal. E aí, no contexto da geometria algébrica, é interessante olhar para esse exemplo, que ele tem tudo a ver com o fato disso daqui, ó. Isso daqui é um anel de coordenadas da cúspide. Quando você olha para essa curva aqui, dada pela equação y ao quadrado menos x ao cubo igual a zero, você tem essa curvinha aqui, ó, que é a famosa cúspide. E aí, esse domínio aqui não ser normal tem tudo a ver com esse ponto aqui, ó, ser um ponto singular. E no fim das contas, isso daqui funciona como se fosse um anel local dessa curva na origem. E aí a não normalidade dele, na origem, digamos assim, nos diz que esse ponto aqui, isso está acontecendo porque esse ponto aqui é um ponto singular. Você não tem uma reta tangente bem definida nessa curva aqui. Tá bom? Então, por isso que eu quis trazer esse exemplo aqui para vocês. Porque ele já te dá um exemplo de um domínio que não é normal e nós temos uma razão geométrica muito legal do porquê esse domínio não é normal. É porque esse ponto aqui é singular. Tá? No contexto da geometria algébrica, para coisinhas, para curvas aqui, você consegue mostrar que uma curva definida por um polinômio, ela é regular na origem, né? Se somente se esse domínio aqui, esse quociente induzido pelo ideal gerado pela equação que define, ou pelo polinômio que define a curva, esse domínio ser normal. É normal somente se esse ponto é regular. Se esse ponto é singular, esse domínio não pode ser normal. Então essas coisas estão conectadas lindamente, né? Você tem uma propriedade algébrica conectada com uma propriedade geométrica, que é a existência ou não de reta tangente. Fantástico, né? Na próxima proposição a gente vai ver como que o fecho integral de uma extensão de anéis se comporta com relação à localização. Tá? Então suponha que a gente tenha uma extensão de anéis, sejam, então, já para ver uma extensão de anéis, a princípio uma extensão qualquer, e S um sistema multiplicativo em A, que também automaticamente passa a ser um sistema multiplicativo em B. Tá? E aí a gente vai mostrar o seguinte, a gente pode considerar o fecho integral de A em B aqui no meio, né? E se eu tenho o A contido em B, como a localização é exata, né, a gente tem a localização de A dentro da localização de B. E aí a gente pode pensar no fecho integral desse cara dentro do S-1 de B, né, que está aqui no meio. A gente pode olhar para o fecho integral, vamos ver como é que a gente está denotando isso, acho que seria
Fica meio pesadinho, né? Mas seria isso daqui, né? Aqui no meio aqui. Então seria o fecho integral disso dentro da localização por B. E por conta dessas inclusões aqui, a gente também pode pensar nisso daqui, ó. A localização de A, na localização do fecho integral de A em B, aqui dentro da localização de B. A pergunta é, isso daqui e isso daqui tem alguma relação? Tem. Nós vamos provar que essas duas coisas são iguais. Então isso aqui está provando o quê? Isso aqui está mostrando que a localização do fecho integral, a localização do fecho integral de A em B é o fecho integral da localização de A na localização de B. Tá? Então, de certa forma, a localização comuta com o fecho integral. É basicamente isso que está sendo dito. Tá bom? Então é isso que a gente vai mostrar. Então, o fecho integral da localização de A na localização de B é precisamente a localização do fecho integral de A em B. Tá bom? É basicamente isso que nós vamos provar aqui. Tá? Vamos provar esse resultado então. Deixa eu apagar aqui essa ilustração aqui. Bom, então uma das inclusões aqui é fácil, que vai ser precisamente essa daqui, ó, daqui para cá. Porque, olha só, a gente sabe que a localização preserva extensões integrais. Né? Por exemplo, se a gente sabe que essa extensão aqui é integral, a gente já viu que essa extensão aqui então é integral. Já viu isso? Tá? Então a gente vai usar isso agora, para provar essa inclusão, porque a gente sabe que essa extensão aqui é integral, então você tem por definição. O A está contido no fecho integral de A em B. E essa extensão é integral, porque eu estou pegando exatamente os elementos de B que são integrais sobre o A. Então como é que você mostra que essa extensão aqui é integral? Pega um elemento aqui, no fecho integral de A em B. Ele está em B e por definição é integral sobre o A. Pronto, todo elemento daqui é integral sobre aqui. Tá? Então como essa extensão aqui é integral, então quando eu olho para a localização, essa extensão aqui agora é integral. É uma extensão integral. Isso aqui é uma extensão integral, então, dizer que isso aqui é uma extensão integral, a gente está dizendo então que todos os elementos daqui são integrais sobre a localização de A sobre S. Então, é precisamente dizer que todo elemento daqui é integral sobre o S a menos 1A. Então, está aqui. Tá bom? Então, essa inclusão aqui, ótimo, sem problema nenhum. Agora, então, a gente vai provar, né? Então, provamos que isso está contido aqui. Tá? Então, essa inclusão foi. Agora, a gente vai provar outra inclusão. Só apagar isso daqui. Essa daqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas é mais mecânico do que qualquer outra coisa. Então agora a gente vai pegar um elemento U, que é integral sobre a localização de A. E o nosso objetivo é escrever U dessa forma aqui. Ó. O nosso objetivo é escrever U, sei lá, como um x sobre t, onde o x é integral sobre A e o t está em S. Tá? É isso que a gente quer escrever. Se a gente conseguir escrever o U dessa forma, então ele vai pertencer à localização do fecho integral de A em B. Tá? Então é isso que a gente quer tentar fazer. Então vamos tentar fazer isso. Bom, então algumas coisas a gente já tem. Primeiro, se U é integral sobre S a menos 1 de A, sobre a localização de A, a primeira coisa é que o U está na localização de B por S. Né? Então podemos escrever U
como, sei lá, B sobre S, onde o B está em B e o S está em S. Agora a gente vai usar a relação de integralidade, alguma equação polinomial nesse cara que se anula, né? Como ele é integral, como U é integral sobre S a menos 1 de A, então existem, vou chamar aqui de N natural, e sei lá, V0 até Vn menos 1 na localização de A por S, tais que uma equação desse tipo aqui, ó, é satisfeita. Esse jeito aqui ainda tá bom. Tais que V0 mais V1U até Vn menos 1, U elevado a N menos 1, U elevado a N, isso aqui é o 0 sobre 1. É o zero da localização, né? Aí agora a parte chata é organizar essa equação. Tentar colocar todo mundo no mesmo denominador aí. Porque agora, vamos tentar fazer isso então. A primeira coisa é que dá para escrever os V's como frações de alguém que está em A por S, né? Então, escreva. Aí agora a gente tem um trabalho chato aqui de organizar essas coisas. Então, escreva VI como AI sobre SI, por que não? Com AI pertencente a A e SI pertencente a S, para tudo I de 0 até o N menos 1. Então vamos ver como que a equação fica agora. Então, a equação agora se torna isso daqui, ó. O V0 é A0 sobre S0, mais o V1 é A1 sobre S1, o U é B sobre S, aí aqui a gente vai ter AN-1 sobre SN-1, B sobre S elevado a N-1, isso. Aí aqui a gente vai ter o B elevado a N sobre S elevado a N, e isso aqui é 0 sobre 1. Tá? O nosso objetivo aqui agora é tentar olhar para esse numerador e ver alguma relação de dependência integral, digamos assim, nesse B, tá? Talvez não vai ser exatamente o B que a gente vai precisar, mas a gente quer modificar esse BI de forma que ele apareça ali como alguém que a gente consiga uma equação polinomial com coeficientes no anel A, e não na localização, como está aqui. Vamos ver como é que a gente faz isso então. Então essa equação vai ficar assim, ó, para tentar simplificar um pouquinho mais. A palavra não é nem simplificar, é só para enxergar o que está acontecendo. Aí vai ficar A1, B, S, 1S, aí depois AN menos 1B elevado a N menos 1, SN menos 1, S elevado a N menos 1, aí aqui embaixo vai ter o B elevado a N sobre S elevado a N, isso é o zero da localização. Apaguei aqui um pouquinho para a gente ganhar espaço, porque agora vai ser bastante conta, né? Aqui só lembrando que a gente pegou um U, B sobre S, e a gente quer mostrar que ele está na localização do fecho integral de A em B. Então aqui, para começar, a gente pode multiplicar por S elevado a N em cima e embaixo, que a gente vai cancelar alguns carinhas desse daqui, ó. Então multiplicando nos dois lados, multiplicando, vai facilitar um pouquinho aqui, multiplicando por S elevado a N em ambos os lados, ou S elevado a N sobre 1, né? Em ambos os lados, já que está na localização, a gente vai ter a gente obtém essa igualdade aqui, ó. Temos aqui, a gente vai ter A0, S elevado a N sobre S0, isso, mais A1, aí o S elevado a N sobre S vai ficar S elevado a N menos 1, B sobre o S1, certo? Aí aqui, até chegar no AN menos 1, aí o S elevado a N dividido por S elevado a N menos 1 vai ficar só S mesmo, B elevado a N menos 1, sobre Sn menos 1,
Aí mais aqui vai ficar só b elevado a n sobre 1 mesmo, e isso aqui é zero. Aí agora a ideia é botar todo mundo com o mesmo denominador aqui. Então, se a gente pegar então o produto de todos esses caras, então tome T como sendo o produto de todos esses elementos, S0 até o Sn-1. Então, o que vai acontecer? Se a gente multiplica pelo que resta, a gente pode chamar aqui, ó, TI. Chame TI, isso aqui pertence a S, né? E TI, tome TI como sendo o produto de todo mundo, exceto pelo SI. TI é o produto de todos os SJs, 0 até I-1, J diferente de I, dos SJs. Tá? Então, isso aqui implica, por exemplo, que TI vezes SI é igual a T para todo I. De 0 até N-1, certo? O TI é precisamente todos os S exceto pelo SI. Quando eu pego todo mundo exceto pelo SI e multiplico por SI, eu tenho todos os S. Então eu tenho um T, como a gente definiu aqui. E isso aqui também pertence a S, certo? Beleza. Então agora é só multiplicar adequadamente aqui, ó, que a gente vai conseguir uma equação desse tipo aqui, ó. Só para simplificar um pouco a escrita aqui, gente. Não, vamos lá devagarzinho. Então, assim, para colocar todo mundo do mesmo jeito, aqui eu multiplico por T0 em cima e embaixo, e S0, T0 é o T, certo? Então, aqui eu vou ter A0, T0, S elevado a N, sobre T0, S0 é o T, mais, aqui ó, A1, aí eu multiplico por T1 em cima e embaixo, eu vou ter o T1 aqui em cima, sobre T1S1 é o T, certo? E aí eu vou fazendo isso, até chegar nesse carinha aqui, aqui eu tenho o AN-1, aí se eu multiplicar por Tn-1 em cima e embaixo, aqui eu vou ter o Tn-1, S, B elevado a N-1, sobre Tn-1 vezes Sn-1 é T, mais o Bn-1 aqui, eu vou colocar o T mesmo, já que eu quero todo mundo com o mesmo denominador, eu vou ter aqui o T vezes B elevado a N sobre T, e isso daqui é 0 sobre 1. Vamos lá, é conta. E aí, para simplificar as coisas aqui, vamos dar nome para esses coeficientes que estão acompanhando os B's, tá? Então, chame a linha I como sendo o quê? AI, TI, a S elevado a N menos I, tá? É isso que está acompanhando os B's, certo? Observe que à medida que o índice no A é menor, o do S é maior, né? A soma dos dois é sempre N, ó, do A e do T. 0 mais NN, 1 mais N menos 1N, por aí vai. Então, por isso que aqui é TI, N menos I. Tá? Isso aqui pertence ao A, porque tudo isso daqui pertence ao A, ó, pertence a S logo em A, isso aqui também está em A. Então, se a gente chamar isso daqui, ó, essa coisinha que eu posso apagar para não confundir, isso aqui é de outra coisa. Eu vou deixar esse azulzinho que é o que a gente quer mostrar. O U aqui, originalmente, é o B sobre S. Então, chamando isso dessa forma, aí TI S menos 1A, para todo I de 0 até N menos 1, obtemos isso daqui, ó. Então, só para reescrever essa igualdade toda aqui, e agora está tudo sob o mesmo denominador, a gente pode escrever isso assim, ó. Aqui é só a linha 0 mesmo, a linha 0, mais a linha 1, B, mais, até chegar no a linha N-1, tá aqui, a linha N-1, B, certo? Mais T, B elevado a N, tudo isso daqui agora está sobre T, porque está tudo no mesmo denominador, isso aqui é 0 sobre 1, certo? Isso aí é 0 sobre 1, beleza. E agora, vamos ver se a gente consegue melhorar isso mais ainda. Bom, o que a gente quer... não, a gente já pode usar agora a igualdade na localização. Na localização, isso eu vou apagar aqui. Bom, na localização, essa igualdade está ocorrendo aqui, né?
e essa é menos 1b. Então, se esses dois caras são iguais, é porque existe um C pertencente a S, tal que quando a gente pega o C e multiplica esse vezes 1 menos 0 vezes T, isso é 0, certo? Então, C vezes os produtos cruzados, a diferença entre os produtos cruzados dá 0. Só que uma das parcelas aqui é 0, porque o que vai acontecer? Aqui eu vou multiplicar esse por 1 menos 0 vezes T. Então, é só esse por 1 mesmo. Então, é C vezes essa coisa aqui que dá 0. C vezes o A' 0 mais o A' 1b até o A' n-1, b elevado a n-1, mais t b elevado a n, isso é 0. Agora esse 0 aqui é no anel A. Tá? E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter que ser esperto. Porque agora eu não tenho uma expressão mônica, né? Eu tenho CTB elevado a n. Mas o que a gente pode fazer é multiplicar por CT elevado a n-1 em um dos lados. Porque agora a gente vai ter isso daqui, ó. C A' 0 mais C. Eu já vou, só para evitar escrever tudo de novo, defina A duas linhas e como C, que eu vou multiplicar o C em todos os A', né? Então C A' I. Isso aqui pertence a A, porque o C está em S e isso aqui está contido em A. E os A' estão em A também, então isso aqui é importante. Todos eles pertencem ao A para todo I de 0 até n-1 e temos o que? Dessa igualdade dando 0, multiplicar C em todos as parcelas vai me dar isso daqui, ó. A duas linhas 0 mais A duas linhas B1 mais A duas linhas n-1 b elevado a n-1 mais CT b elevado a n, isso é 0. A merda é que isso daqui não é mônico, né? Mas aí, qual é a jogadinha que a gente faz aqui, ó? Se você chamar aqui, ó, vamos chamar C', chama C' de CT, certo? Que pertence a S. Isso aqui é importantíssimo, que pertence a S. Então aqui eu posso colocar C'. A gente vai fazer o quê? Para aparecer uma potência enésima, sozinha, sem coeficientes, basta a gente multiplicar agora por C' elevado a n-1 em todos os lados da igualdade. Porque se eu multiplicar essa parcela por C' elevado a n-1, eu vou ter um C' elevado a n vezes b elevado a n, que é a mesma coisa que C' vezes b elevado a n, tá? Então aqui eu multiplique para aparecer uma potência enésima aqui, eu multiplique por C' elevado a n-1 em ambos os lados. O que a gente vai obter aqui, ó? A duas linhas 0 vezes C' elevado a n-1. Aí aqui mais A duas linhas 1. Aí eu espertamente vou organizar assim, ó. C' elevado a n-2 BC', tá? Vou separar aqui para deixar o BC' em evidência, isso vai ser importante. Até quando chegar no último aqui, eu multiplicar por C' elevado a n-1, a gente vai ter o A n-1 C' vezes o B, ou BC', melhor dizendo, B vezes C' elevado a n-1, porque se você coloca isso, né, porque o B, aqui aparece o B elevado a n-1 e o C' menos 1 que eu estou multiplicando aqui. E aí quando eu fizer isso no último, quando eu multiplicar C' menos 1, C' elevado a n-1 aqui, vai aparecer o C' elevado a n. E aí eu vou ter que o B C' elevado a n. Dessa forma. Agora, o que acontece? Ó? Esse cara aqui, ó, pertence ao A. Esse coeficiente aqui, ó, também pertence a A. Em cada passo desse, até chegar aqui, esse coeficiente aqui pertence ao A. Tá? No anterior aqui, ó, eu tenho o AN-2 C' só, vezes o BC' elevado a n-2.
Tá? Então, isso daqui, e isso daqui é um elemento que está em B, certo? Isso aqui pertence a B. Então, isso daqui está me dizendo que esse elemento aqui, B vezes C', é integral sobre o A, porque isso daqui satisfaz uma equação polinomial harmônica com coeficientes no anel A. Tá? Logo, o que está acontecendo? O B vezes esse C' pertence ao fecho integral de A em B, porque ele é integral. Ele pertence a B e é integral sobre o A por conta dessa equação polinomial. Só que esse elemento originalmente é muito importante que esse C' pertença a S. Aqui a gente fez essa ênfase. Por quê? Isso daqui pertence ao fecho integral de A em B. E o U, que é originalmente B sobre S, como o C' está em S, eu posso multiplicar em cima e embaixo por esse cara. C' sobre C', certo? Posso fazer isso. Agora, isso aqui é B vezes C' sobre S vezes C'. Isso aqui está em S, isso aqui agora está no fecho integral de A em B, então isso aqui está na localização do fecho integral de A em B. Então, a outra inclusão está demonstrada. Tá bom? Então, eu não diria que é difícil, mas é só uma questão de você ir organizando as equações até chegar nesse estágio aqui. Tá bom? Não é necessariamente esse B aqui que está no fecho integral de A em B, mas eu consigo olhar para essa fração, eu consigo um outro representante dessa fração, cujo numerador, agora sim, é integral sobre A. Tá? É um elemento de B que é integral sobre o A, portanto, pertence a isso aqui. Beleza? Então, fechou. E um corolário disso que nós fizemos é que, então, se A é um domínio normal, e S é um sistema multiplicativo, então a localização de A é também um domínio normal. Tá? E aí ficou fácil a demonstração, porque como A é um domínio normal, então o fecho integral de A é o próprio A, e por conta disso, o fecho integral da localização, nós vimos como esse fecho integral já é em relação à localização do corpo de frações, né, que é a mesma coisa que o corpo de frações nesse caso, de A. Isso daqui é a localização do fecho integral. Essa igualdade é por conta da proposição anterior, só que a gente já viu, aliás, é a hipótese de que o fecho integral de A é o próprio A. Então, se o A barra é igual a A, então isso daqui é igual a S menos 1A. Então, o fecho integral da localização é a própria localização. Então, isso daqui está nos dizendo que a localização é um domínio normal. Tudo bem? E aí, mais do que isso, agora a gente vai provar que a condição de ser um domínio normal é um princípio local global, tá? É uma propriedade local. Então, se eu tiver um domínio qualquer, então são equivalentes. Primeiro, A é um domínio normal. A é um domínio normal se somente se a localização de A por qualquer ideal primo é um domínio normal. Para todo primo, ideal primo no anel A, e aí isso vai ser equivalente às localizações pelos ideais maximais serem domínios normais. Tá bom? Vamos provar esse resultado então?
Para demonstrar esse resultado, a gente já fez a maior parte do trabalho já. Bom, essa implicação de A para B é exatamente pela proposição anterior, né? É só aplicar a proposição anterior para o sistema multiplicativo dado pelo complementado do ideal primo arbitrário, tá? Então é imediato pela proposição anterior, ou pelo corolário anterior, né? Pelo corolário anterior. B implica C é imediato, se vale para todo ideal primo, vale para todo ideal maximal, porque todo ideal maximal é primo. Então o que sobra aqui é provar que C implica A. Então agora a gente tem a hipótese de que todos esses domínios são normais, certo? E a gente quer mostrar então que isso implica que o A é um domínio normal. Então, para isso eu vou pegar então, para mostrar que A é um domínio normal, vamos pegar um elemento aqui no feixe integral de A, que está no corpo de frações. Certo? Então isso implica que B é integral sobre o A, sobre A. E como A é um domínio, a gente tem essas inclusões aqui, ó. Deixa eu dar um ponto final aqui. Aí, como A é um domínio, a gente tem essas inclusões canônicas aqui, ó. Então, a gente já sabe que o A está contido na localização de A por M, que está contido no corpo de frações de A, para todo ideal maximal M. Isso vale para todo ideal primo, na verdade. Para todo ideal maximal M. E aí, se B, olha só o que a gente está dizendo então. Ó. B é um elemento do corpo de frações de A, que é a mesma coisa que o corpo de frações da localização também, por M. Justamente por conta dessa inclusão, se você pega o corpo de frações de A, está incluído no corpo de frações do AM, que está incluído no corpo de frações do corpo de frações de A. Mas o corpo de frações de A já é um corpo, então o corpo de frações dele já é ele mesmo. Então por conta disso temos essa igualdade. Então olha só o que acontece, ó. B é um elemento do corpo de frações que é integral sobre o A, mas como o A está contido nesse cara, os coeficientes que estão em A, que aparecem numa equação polinomial que anula B, mônica, também estão no AM. Tá? Então, isso quer dizer que o B é integral sobre o AM, para todo o M. Tá? Então, assim, o B é integral. E mais, se ele está no corpo de frações de A e está no corpo de frações de AM, então B é um elemento no corpo de frações de AM que é integral sobre AM. Esse B é integral sobre AM para todo M, ideal maximal de A. Agora, isso aqui implica, então, que B está no feixe integral da localização, certo? Outra definição. Então, B está no feixe integral da localização para todo M, no ideal maximal, no conjunto dos ideais maximais. Só que agora, a hipótese me diz que a M é um domínio normal para todo ideal maximal M. Então isso daqui é igual à própria localização de A por M. Tá? Como? A M é igual a isso aqui é por hipótese. Para todo M. Então, o que acontece? Isso quer dizer que B pertence a todas as localizações. Para todo ideal maximal. E aí, isso aqui implica que B está nessa interseção aqui. Ó. B está na interseção de todas as localizações de A para os seus ideais maximais. E aí, em alguma aula aí para trás, que eu não vou lembrar qual é, nós provamos que quando A é um domínio, a interseção de todas as localizações por ideais maximais ou primos, tanto faz, isso aqui é o próprio anel A. Então, o domínio A. Então, o B pertence a A. Então a gente pegou um elemento no feixe integral de A qualquer e mostramos que ele está em A. Portanto, o feixe integral de A é igual ao anel A, ao domínio A, e portanto, por definição, está demonstrado que A é um domínio normal. Tá bom, pessoal? Então, a gente encerra a aula de hoje com esse resultado. Espero que vocês tenham gostado. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde e boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.